Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus, hoje é sábado. Deixa eu fazer uma pergunta, vamos lá, as perguntas que nos estimulam a pensar. Então a pergunta de hoje é, por que você acha que comida de mãe é sempre a melhor? Por quê? Por quê? Sabe, hoje quem vai nos falar é um espírito médico, José Roberto Alonso, e ele vem falando sobre as partículas, aquelas vidas invisíveis que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos materiais, mas elas existem, não é porque nós não vemos que não existe. Se fosse assim, nós nunca veremos a vida, exemplo, de quem vive lá na Mongólia, ou então no país Butão. Você imagina um dia ver alguém que vive no país Butão? Pois é, mas existe pessoas que moram nesse país, como na Mongólia e tantos outros neste mundo afora. E os índios, não vamos para tão distante, e os índios da Amazônia? Ainda existem índios que são intocáveis, que ninguém nunca chegou perto, mas eles existem, eles estão lá. Assim também acontece com as vidas invisíveis que estão em torno, mas em torno de nós, em torno mesmo, sabe? Eu tenho certeza que você já ouviu falar no tal do ácaro. Você sabia que você dorme com os ácaros? Ai, Júlio, que coisa! Pois é. Ah, mas o meu colchão é anti-ácaro. Já viu isso? Você vai comprar o colchão, tá lá, anti-ácaro. Besteira, porque o colchão pode ser, mas e o cobertor e o lençol? Ai, agora eu vou ficar com nojo. Meu Deus. São tantas vidas minúsculas, invisíveis aos nossos olhos, que interagem conosco. Você sabe que, conversando com os amigos espirituais, eu acredito que eu já contei isso aqui, não é? Quando a casa ela é desorganizada, ela é suja mesmo. Aquelas microvidas que existem ali se alimentam daquela sujeira. Então elas geram o quê? Elas geram energia correspondente àquela sujeira que está ali, sabe? A vida depende de alimento, certo? Toda a vida depende de alimento. Então essas microvidas, elas se alimentam daquilo que é produzido ali. Então elas estimulam para que não falte o alimento que ela gosta, né? Que elas necessitam. Então se a casa ela é suja, as microvidas alimentam-se dessa sujeira, e também trabalha para que não falte. Quando nós dissemos assim, cuide da vibração da sua casa, as pessoas pensam que é ficar rezando o tempo todo. Imagina, eu rezo o dia inteiro, mas nunca varro a casa. Eu rezo o dia inteiro, mas não lavo o prato fica lá sujo, o resto de comida lá. Adianta você rezar? Mas me diga, vamos ser racional. Adianta rezar? Não, a reza tem que me estimular a fazer o que é correto, organizar o meu ambiente, porque o ambiente ele vai refletir em nós. Ele reflete em nós. Nós alimentamos o ambiente que vivemos e aquele ambiente nos alimenta. É uma troca. Se eu me organizo, se eu organizo a minha casa, se eu deixo tudo organizado, tudo limpo, tudo muito bem coordenado, a minha mente ela vai estar coordenada. Por quê? Porque ao entrar num ambiente onde tudo está no seu perfeito lugar, a minha mente começa a se encaixar também, se torna igual. Agora, se a minha mente está toda bagunçada, olhe, você sabe que você quer conhecer como é que está a sua cabeça? Olha a sua gaveta, olha o seu guarda-roupa, olha a sua bolsa, olha a sua carteira, olha aquilo que só você manipula, vai? E aí você vai saber como é que está a sua cabeça. Se seu guarda-roupa, se as suas gavetas, se a sua carteira, se a sua bolsa está organizada, é porque a sua mente também. Não é interessante?
Mas isso é a realidade, tá? Vamos lá, vamos fazer a prece e vamos passar a palavra a esse irmão José Roberto Alonso, que ele vem explicando com mais detalhes sobre as microvidas que se unem para criar uma vida maior. Vamos falar com Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força e ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. É, de fato, refletir em nós a imagem de Deus. O que é Deus? Amor. Então, refletir, quando nós pedimos nessa prece, refletir em nós o seu amor, é para que realmente, como dizemos todos os dias na prece do amanhecer, revelar Deus, é fazer com que o reflexo do amor de Deus se faça em nós, não é? Então essa prece ela é muito bonita, a prece de Cáritas, prece de Cáritas. Bem, gente, eu não quero me alongar, quero que vocês prestem atenção nas palavras deste amigo espiritual. É um médico espiritual que vem até nós nos ensinar como devemos agir para manter a saúde não apenas do corpo, mas a saúde também de nossa casa. Você sabia que sua casa pode adoecer? Você já ouviu falar em casas que matam? Já ouviu falar? O dirigente da casa, Gilberto Rissato, sempre cita esse livro, né? É um livro, Casas que Matam. A tua casa pode te matar. Que é isso, cara? Não fala assim não. Ora, pois. Aos poucos ela vai tirando a sua energia. Se você chega em casa e se sente pesado, é porque sua casa está sugando de você, uai. Mas é claro, acontece.
Olha, quando você tem um pouco de sensibilidade, você vai em um lugar e você sente tanto peso ali que você não quer ficar. Não quer ficar. Agora imagina a sua própria casa. Por isso, meu amigo, minha amiga, mantenha esse ambiente sempre organizado e cuidado com as pessoas que vão até lá, tá? Cuidado. Ah, eu gosto tanto de receber visita, nada contra. Mas é importante que você faça uma limpeza para que as visitas que vão ao seu lar, elas retornem para as casas dela levando o que a pertence. Sabe quando a pessoa vai na sua casa e começa a observar o que você tem? Olha ali, olha cá. Na sua frente não vão comentar, mas por trás fica, vixe, que sofá feio, ai, que mau gosto naquilo. Ora, se ela olha e critica alguma coisa, o olhar dela está deixando uma energia naquilo. Quando você recebe uma visita, ela vai embora acendendo incenso. Não é contra a pessoa. É simplesmente pedir a Deus que ela leve o que a pertence, as suas vibrações. José Roberto Alonso, a palavra é sua, meu irmão. Conforme se avançam os estudos, vão se descobrindo, que tudo está nos átomos, essas moléculas que formam as formas de alimentos, de minerais, a própria forma da água e uma das coisas principais, as vibrações que sentimos nos ares. Tudo aquilo que o corpo não percebe não significa que não existe e que não faça efeito. O efeito dessas partículas invisíveis ou das visíveis que existem nos elementos fazem efeitos no nosso organismo na medida em que nós nos colocamos à disposição para recebê-los. Quando se toma um chá, quando se faz uma refeição, quando se bebe uma água, a vibração faz a diferença. A vibração é a energia que movimenta o universo. A refeição alimenta, se quem a faz com alegria, faz verdadeiramente com o coração em paz. Quando a refeição começa a fazer mal, é porque ali está impregnado vibrações, mesmo com os elementos saudáveis, mas diante de uma manipulação errada, acaba fazendo com que os alimentos percam os nutrientes que os mesmos têm. Às vezes a razão impede que a emoção haja corretamente dentro desse contexto vibracional. Os átomos se unem para ir formando-se essas moléculas e esses campos, esses corpos. Qualquer ação individualista, sectária, qualquer reação de ranço, de raiva, de dor, por mais que a manipulação da inteligência seja perfeita, as reações desses elementos são notadas na recepção dos corpos por esses elementos. Insistimos sempre em dizer que a cura está no prato, nos alimentos. Mas tudo envolve a vibração de quem o faz. Quem o faz precisa estar com a alma em paz. Precisa estar com todas as suas situações pessoais pacificadas. Quando uma mãe cozinha para um filho, ela nunca vai fazê-lo com raiva de alguém. O amor que ela emprega
quando se está ali a preparar os alimentos, vai criando uma potencialidade em cada um deles. Por isso que a comida da mãe é sempre a melhor, é sempre a que cura, porque o amor está ali presente. Obrigado, Espírito amigo. Obrigado, obrigado. Sabe, todos estes irmãos que vêm até nós por intermédio da mediunidade têm o mesmo propósito. O mesmo, instigar em cada um a capacidade que tem de usufruir bem da vida. O que o Espírito vem fazer? As nossas obrigações? Não. Eles vêm nos auxiliar para que nós utilizemos bem desta oportunidade que é interagir, que é viver, que é aprender. Então, as informações são ferramentas dadas na mão daquele que quer construir uma vida melhor. Não que fique ali apenas a reclamar que não está bom. Se não está bom, vamos transformar para que fique bem. De fato, não adianta apenas observar as coisas negativas. É fundamental que você, ao observar e ver que algo está ruim, trabalhe na transformação deste algo. Se você, olha só, por isso que nós estamos falando da casa, né? Olha, se você vê na sua casa algo quebrado e você não liga, tenha certeza, outra coisa vai quebrar. Aí você também não vai ligar, outra coisa vai quebrar e assim por diante. E quebrando o estado vibracional do seu lar. Meu irmão, minha irmã, tem alguma coisa quebrada aí? Tem, Júlio, mas eu não tenho dinheiro para arrumar. Puxa, essa justificativa é 10. Mas continua sendo justificativa. Se você não tem dinheiro para arrumar, dê atenção, vá você mesmo arrumar. Ah, mas eu não sei. Olha, hoje tem tanta facilidade na internet, né? Ah, eu não sei arrumar uma lâmpada que está queimada. Bom, a internet tem alguém, um santo que nos ensina. Sempre tem um vídeo ensinando. Ou, pelo menos, peça alguém, fala com o vizinho, fala com quem for. Mas não deixe, não acomode-se com coisas quebradas, porque isso vai quebrando todo um processo de crescimento na sua vida. Isso é fato, tá? Isso é fato. As pessoas não percebem, tá? Não percebem, não. E apenas reclama, minha vida está amarrada. Mas o que está amarrando a sua vida, pelo amor de Deus, se o sol está nascendo todos os dias igualmente para todos? Será que esses amarros não é você mesmo que criou e não consegue enxergar? Sabe, das grandes armadilhas que nos faz ficarmos amarrados? É você prometer demais. Ah, eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu prometo. Cada promessa é uma conexão que você faz. Imagina uma linha, sabe essa linha de costura? Então você promete uma coisa, você pega uma linha daquela de costura e amarra naquela coisa e amarra aqui na sua cintura, no seu cinto. Ah, mas é só uma linha, tá certo? Só uma linha de costura, se eu puxar ela quebra, tá certo. Mas imagina essa linha multiplicada por 1.000, 2.000. Imagina, vai virar uma corda que prende navio. Como é que você vai para frente? Me diga, não vai. Volto com a palavra do nosso irmão José Roberto Alonso. Às vezes nós queremos ter fé para receber apenas do plano invisível a cura que desejamos. Mas nem sempre as atitudes do dia a dia comprovam essa fé que desejamos ter. Por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite conhecer a finalidade de cada alimento, de cada planta, folhas, raízes, cascas, assim como as diferentes formas em que as águas são encontradas em cada parte do planeta de acordo com o solo, de acordo com os elementos que estão no subsolo. A ciência avançará e aos poucos se deparará que
que nada do que a sabedoria popular ensina é em vão. São tradições e tradições para se curar doenças que estão nos seres humanos. Aliás, as mesmas doenças que foram mudando de nomes dentro das falhas do qual a medicina, dentro da forma humana, econômica de administrar, esqueceu de ensinar, de curar o corpo e a alma, e não ficarem subdividindo os seres humanos em partes, a pretexto de se criar várias formas ou várias especialidades. O médico, o verdadeiro médico, ele luta para curar qualquer doença que esteja em seu semelhante. Os alimentos curam, a água cura, a fé cura, Deus cura, cura todos nós. Tendes fé? Cuidem da imunidade que os alimentos te oferecem e nada temam. A fé e a sabedoria de Deus em nós. Olha, sensacional é a palavra que eu tenho a falar sobre a mensagem que os Espíritos trazem para nós todos os dias. A fé é a ciência de Deus em nós. A ciência de Deus, porque olha, a ciência de Deus ela é tão perfeita, como o nosso irmão José Roberto Alonso falou, que todo o solo de cada região dá os nutrientes para a sustentação daquelas pessoas que ali vivem. Se você for lá na Groenlândia, lá frio pra caramba, ali tem as condições de viver daquelas pessoas que se adequam e se alimentam daqueles alimentos que ali dá, para poder se sustentar naquela região, naquele frio. Assim também falávamos da energia da casa, que é, sim, a energia criada por nós com as nossas atitudes. As nossas atitudes vão criando as energias de dentro do nosso ambiente, porque cada atitude que tomamos alimenta outras vidas inferiores, não digo nem inferiores, menores do que a nossa, ao ponto de alimentarmos as microbactérias, vidas que ali existem. Ora, olha só como a perfeição de Deus. Por isso que ele está falando da ciência, isso é científico, sabe? A gente fala muito de energia, né? Os fluidos espirituais, aquela coisa abstrata, né? Fluido, o que é isso, fluido? Você sabe que no meio espírita, eu nunca gostei. Eu, em particular, tá? Agora é uma particularidade minha. Eu nunca gostei destas palavras que ficam no ar, abstrata, né? Ai, os fluidos, a energia do ambiente. Mas nós precisamos entender o que significa isso cientificamente, racionalmente. Então, nosso irmão José Roberto Alonso, como todos os espíritos, nos esclarece que tudo isso é ciência. É ciência. Agora, se nós limitarmos a nossa cabeça a acreditar só no que os olhos veem, meu Deus, deixamos de usufruir de tantas outras coisas. Eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir, vou até dar nome. Gosto muito de palestras, ouço muitos palestrantes, principalmente os filósofos. Por quê? Porque instiga, pelo menos em mim, a raciocinar, pensar e enxergar a vida de um ângulo mais amplo ou até mesmo, pelo menos, diferente. Bom, então, eu gosto de ouvir. Uma vez ouvindo nosso irmão, digo irmão porque somos todos famílias, né, desta grande seara de Deus. Mas, enfim, ouvindo o nosso irmão Leandro Carnal, e ele explicava, um grande filósofo palestrante,
Só que eu discordei de uma coisa dele quando ele dizia que esse negócio de boa vibração não existe. Boa vibração, a opinião dele tem que ser respeitada. A boa vibração nada, se você vai lá na França e se hospeda num hotel de luxo, onde a diária é, sei lá, 1.000 euros, nem sei se 1.000 euros é caro para um hotel ou barato, enfim, você se hospeda no hotel de luxo, aquilo ali, a vibração é boa, mas se você vai naqueles hotéisinhos mais simplesinho, a vibração é ruim. Eu discordo discordo totalmente, porque não é o luxo que faz com que a vibração seja boa, não é mesmo. Por quê? Claro que a limpeza, a organização, a disciplina de manter aquele lugar todo bonito, claro, faz com que os olhos das pessoas encham-se e por encher-se os olhos você alimenta aquele lugar. Só que se não tiver energia de vida, sabe, satisfação dos trabalhadores de limpar, de manter organizado, se os trabalhadores daquele lugar tiverem simplesmente obrigação de fazer porque ganha, aquele lugar pode estar todo limpo e não vai ter boa vibração. Enquanto que se você vai num lugar simples e as pessoas cuidam daquilo que é simples, mas com amor, com limpeza, organização e coloca sentimento, a vibração ali é sentida na hora. Mas é mesmo, é sentida na hora. Olha, eu já fui em casas no interior lá do Nordeste, pessoas simples que viviam lá em Nossa Senhora da Glória. Eu já tive essa oportunidade. E você entrava ali, tinha uma energia tão boa, uma vibração tão boa, porque moravam pessoas simples, mas pessoas devotas à sua fé. E deixava sempre tudo bem organizado, estava sempre fazendo prece. E todos aqueles que entravam naquele lugar tinham respeito, porque ali tinha uma família religiosa. Então a vibração era boa, como eu já fui em vários lugares onde palacetes, mas não tinha a mesma vibração. Bem, vamos entrar na sala de concentração, momento de estudo, mais um momento de estudo agora sobre mediunidade. Sala de concentração. Esta falange espiritual que nos assiste, que nos ajude em mais essa tarefa que nos foi confiado para fazer com que todos esses médiuns que aqui estão vigiem os seus pensamentos, seus sentimentos, para não cometerem erros e comprometerem a sua missão, onde cada um de nós passa por provas todos os dias, onde diante dos ensinamentos de Jesus, as mesmas provações que Jesus enfrentou, a passagem da Bíblia, onde estava lá Jesus sendo tentado, assim somos todos nós que sofremos essas tentações para cairmos nas ciladas da ignorância humana e desistir da missão espiritual. Os médiuns do Brasil e do mundo estão passando por provas desta ordem no campo pessoal, estão enfrentando as sombras dos seus passados e lutando com todas as suas forças para que os erros que cometeram no passado não ganhem força no momento que estamos vivendo agora. Quanto mais sensibilidade o médium aflora, mas também tudo que está dentro dele aflora para que ele possa, dentro da vibração que ele está no momento, ter forças capazes para poder vencer
as suas fraquezas humanas. Nós aprendemos com o Cristo que quanto mais nós nos integrarmos em Deus, mais e melhor será a nossa vida aqui no plano físico, e com certeza assim nos ajudará no desenvolver dessa missão que nos foi confiado a fazer. Nesse mundo, há muitos tipos de mentes, influências, há muitas pessoas que falam muita coisa sobre espiritualidade. E vemos que aqueles que se integram ao estudo, firmados no Evangelho do Cristo, são os que mais ficam próximos da verdade, verdade vivida pelo Cristo, que ajuda a cada um a encontrar uma razão para a sua existência e não ficar se perguntando do porquê tanto trabalhar e tantas preocupações, tantas privações e tantas necessidades que vão aparecendo. Muitas das vezes tornado isso em cobranças e acusações que cada um vai enfrentando no seu dia a dia. O esclarecimento espiritual vai nos ajudando a que possamos entender esse momento, que o estado de espírito é que governa a matéria, é o estado espiritual que governa os nossos atos e faz com que a nossa vida nós tenhamos mais certezas de todas as coisas que são necessárias para a nossa subsistência. E com isso vamos denominando essas palavras como fé, e através dessa fé nós vamos entrando em comunhão com aquilo que a nossa alma pede e que muitas das vezes somos incompreendidos pelas pessoas que nos cercam, que são puramente materialistas, só tratam de negócios e negócios e dinheiro e mais dinheiro, e esquecem que ali na frente está um ser humano que às vezes está com problemas diversos em sua vida e que os negócios acabam não lhes trazendo paz nem harmonia por causa da infelicidade de vida que estão vivendo, de acusações e acusações de coisas que fez e que não fez, que vai fazendo com que cada um vá mergulhando num campo depressivo e vai depreciando a sua vida sem perceber, por influência de pessoas puramente materialistas, que trabalham por fundamentos materiais, riquezas materiais, sem querer de forma alguma pensar que as coisas eternas são aquelas que transcendem a passagem dessa vida para um outro lado, em que muita gente diz que nunca houve ninguém que retornou para poder dizer ou comprovar o valor da verdadeira vida que cada um leva após o desenlace desse plano e a ligação do plano em que todos nós nos encontraremos, sem o véu da mentira, da falsidade, sem o véu daquilo que se chama riqueza ou da pobreza, sem daquilo das privações que cada um passa, do poder que cada um tem, das sobras que cada um esvazia-se e da necessidade das migalhas que cada um tem. Assim, nós vamos ampliando o nosso conhecimento e vamos aprendendo a não esperar das pessoas o que elas não têm para nos dar, diante dos compromissos espirituais que esse grupo trouxe, de se firmar nas bases do Evangelho e aqui explanar em palavras, gestos, o exemplo vivido pelo Cristo, que espelha e deve espelhar a vida de cada um, no conceito em que a mediunidade torna-se clara, para que cada um dos irmãos possa entender os formas, pensamentos,
os desejos e as coisas que afloram naturalmente, diante de uma mente que vai se abrindo, aflorando a novos conhecimentos e também criando os estigmas saídos dos seus passados para não traspassarem, não errarem novamente na atual presença. A mediunidade, ela vai avançando em cada um, na medida em que cada um vai percebendo que a intuição é um caminho certo e seguro que vai conduzindo pela palavra dos espíritos que conduzem essas intuições aos desenvolvimentos da vida que cada um quer alcançar na vida. Alcança-se o progresso, aqueles que o entendem para que o é, e são felizes nesse momento e que trazem harmonia na vida que cada um quer ter diante desses passos que cada um pode alcançar a partir daqui. A mediunidade é um compêndio do equilíbrio entre tudo aquilo que se é planejado e aquilo que se é vivido no momento, onde o semblante de cada um vai transformando-se na medida em que a segurança espiritual cada um vai obtendo no dia a dia da vida. A mediunidade, essa mediação ocorre naturalmente, avisando e ampliando o leque de conhecimento para todos quantos estão presentes buscando refúgio nesse mundo de conhecimento gigantesco que faz parte da vida de cada um de nós. A mediunidade não causa prejuízos a ninguém, ao contrário, com o esclarecimento que ela traz ao médium, quando esse médium está envolvido seriamente no trabalho que ele faz, vai fazer com que a vida se desenvolva com equilíbrio, sem os exageros, e vencendo as fraquezas que cada um tem, naturais de suas encarnações. Todos nós fomos chamados a esse trabalho, e a cada um de nós foi dado um talento esse que precisa ser multiplicado cada vez mais, para que o futuro seja breve a partir desse momento, diante da ampliação do conceito que a mediunidade traz a cada um, da comunicação com esferas mais evoluídas, que chamamos de futuro ou de futuristas, na visão daqueles que veem, não conseguem entender e interpretam às vezes errado e colocam em livros que ficam apenas no campo da filosofia e de figuras que não são bem entendidas no momento. A mediunidade é um canal de comunicação que se amplia na medida em que cada um vai aplicando tais conhecimentos em si mesmos. E cada um dos irmãos que estão presentes tomem consciência das responsabilidades que trazem em si mesmos e que cujo trabalho a ser desenvolvido lhes criará mérito e jamais demérito nas conquistas das coisas que têm. Cuidando do conhecimento, se acabam-se os karmas, pois sabe-se superar os problemas sem perdas e sabe-se multiplicar esses talentos com sabedoria, conquistando o que for necessário e útil para a vida que cada um quer ter. Assim vai o trabalho, assim vai o amor, assim vai a saúde, porque assim vai cada um no desenrolar da vida que tem. Mediunidade é um sistema de comunicação avançado que está sendo ampliado pelo trabalho dos espíritos, dos dedicados médiuns do mundo todo, para romper as barreiras criadas pelos homens que tentaram aprisionar essa comunicação, colocando medo naqueles que já capacitados desenvolvem esse trabalho muito bem. Que cada um consiga, em sua mente, absorver os ensinamentos, equilibrar-se com seus sentimentos e dar um passo de cada vez. Mediunidade é o amor às ações que fazemos junto aos nossos, pelo auxílio que se recebe
dos que estão no plano maior. Que assim seja. Amém. Sala de concentração. Aprender nunca é demais, não é? Nunca é demais. Obrigado ao Gilberto Rissato, porque se dedica tanto a trazer todo esse conhecimento, a ser uma ferramenta dos Espíritos para transmitir a nós todas essas informações tão importantes. Olha só, quando nós aprendemos, nós deixamos de depender disso, depender daquilo. De fato, o aprendizado é a libertação que todos nós buscamos. Você quer se libertar da dependência financeira? Você quer melhorar financeiramente? Busque conhecimento. Você quer melhorar a sua saúde? Busque conhecimento. Você quer melhorar o relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento humano? Busque conhecimento. Quer melhorar como um profissional? É só pelo conhecimento. O conhecimento liberta, disse Jesus: conhecereis as verdades e elas vão te libertando de todos os males. Então a proposta dos Espíritos é nos informar sobre fatos que deixamos passar despercebidos. Deixamos passar devido à correria, agitação e às influenciações da sociedade. Nós acabamos deixando passar o que é de importantíssimo. Conhecer a vida, mas uma vida em sua totalidade, não a vida apenas nesse período curto da materialidade, da matéria, da encarnação. Não, precisamos conhecer a vida após vida, para que não tenhamos receios e medos, para que entendamos que aquele que já desencarnou, quer dizer, já passou dessa vida física, continua presente em nossa vida quando nós nos conectamos a ele por intermédio do pensamento. Pensamento é esta força conectora que nos dá a condição de seguir o rumo certo com bons pensamentos, com os pensamentos, não vou dizer corretos, porque ainda tem tanto a aprender, mas com bons pensamentos. Então o estudo da mediunidade é importante para isso, para entendermos claramente. Olha só, se você me permite sugerir, indico a vocês o livro Jornada dos Anjos, 2 livros, Jornada dos Anjos, e o outro livro é Diversidade do Carisma, ou dos Carismas, se eu não me engano é assim, dos ou do, no plural ou singular, enfim. Leia esses 2 livros e você vai entender muito, mas muito sobre o quê? Sobre o que você está vivendo, sobre o seu dia a dia de relacionamento, dia a dia no trabalho. Faça isso, né, seu Carlos Poliquini? Tudo bem, seu Carlos, lá de Cosmópolis? Deus te abençoe, meu irmão. Como o seu Wallace da Silva, de Nossa Senhora das Dores. Deus abençoe a vocês que estão sempre conosco aqui. Deus abençoe. É o que eu peço nas minhas preces, que abençoe a cada um de vocês que se prontificam a todos os dias estudar um pouquinho mais sobre espiritualidade e mediunidade. Olha, amanhã estaremos de volta. Aqui tem esse sábado voltado ao amor, à caridade, que tem esse sábado mais conectado com Deus, o sábado do Senhor. O Templo Maria Santíssima te espera no atendimento de hoje. Só para que você entenda, hoje especificamente no dia de hoje, dia 10, o atendimento se estenderá. Começará de manhã e vai se estender até a última pessoa, tá? Não teremos atendimento na parte da tarde. Normalmente começava às 3 horas, não teremos. Então convido a vocês a virem à Casa de Maria neste sábado, excepcionalmente, o atendimento pela manhã, tá bom? Sábado, dia 10. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.